O sonho começou de maneira inusitada. Terminado o Congresso Nacional das Administradoras de Imóveis, num hotel de Curitiba, nós já à noite nos reunimos no bar do hotel. Surgiu a ideia de criar essa associação e começamos a imaginar alguns colegas que teriam interesse em se associar. Pegamos um guardanapo da mesa do bar e então, neste guardanapo, colocamos nomes desses colegas que depois todos aceitaram a ideia. Então, pode-se dizer que a ABAME começou na mesa de um bar e tendo como ata de inauguração um guardanapo de restaurante. É, de fato, uma história curiosa e tenho certeza que é a única associação de advogados que teve esse início. Eu não tenho a menor dúvida que é talvez a associação de advogados mais vitoriosa e que conquistou o respeito extraordinário, inclusive de instituições oficiais. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje nós temos uma palestra sobre direitos acessórios e reforma tributária, mas primeiro eu quero dar boa tarde aqui para o Sidney, o Feijó, a doutora Caroline, nossa querida Sula. Hoje nós temos uma maneira especial, nossa mesa está cheia, né? Está repleta, e tem sempre uma pessoa e um palestrante, mas hoje é de forma diferente, está o ex-presidente, e aqui nossos companheiros todos. Então, hoje nós vamos conversar, a doutora Carolina Barbosa vai falar sobre direito sucessório e reforma tributária. Essa é uma matéria que aqui na ABAME, tirando as questões locações, é a principal, sucessão, porque sempre tem alguma
alguma questão tem a ver com a sucessão. Então, isso é muito importante para a gente conversar e ver quais são os desdobramentos que vão acontecer agora com a reforma tributária que vem. Doutora Carolina é fellow do CIARB, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB da Barra da Tijuca, membro da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB da Barra da Tijuca, membro da Associação Brasileira de Direito Financeiro e membro of the International Fiscal Association e do Instituto de Advogados Brasileiro, IAB, e Comissão de Mediação e Arbitragem e do Direito Financeiro e Tributário. Ela fará para a palestra, o Feijó será convidado aqui para contrapor, fazer as questões todas que ela colocar, e também aqueles que estão presentes, principalmente, terão direito a também tirar as dúvidas. Quero também lembrar que no dia 7/10, às 18 horas, nós vamos lançar uma nova comissão, que é o lançamento da Comissão de Regularização Imobiliária. Nós vamos falar sobre due diligência na expropriação judicial de imóveis, com o doutor Felipe Lima e a doutora Marcela Ribeira Freitas Rosas. No dia 8/10, nós temos a retomada das conferências de cidades no Brasil, com o doutor Felipe Ramo Campanha. E nós temos também, o que é importante, é um curso de leilões judiciais e institucionais, e todos aqueles que têm interesse e possam fazer a inscrição também, porque a inscrição fomenta a nossa instituição e dá mais um poder, além do conhecimento que o doutor Leandro ele traz, juntamente com todos, fomenta a nossa economia aqui, dando bastante receita para nós. Então, eu quero agradecer a todos, vou passar para o doutor Gabriel, ele fala. Um abraço a todos. Bom, obrigado pela apresentação inicial. Cumpro aqui uma missão dada pela presidente Alessandra Ávila de presidir essa mesa. Agradeço a presença de todos que nos assistem, independentemente do horário, né? Poderemos assistir em outros momentos. E, doutora Carolina, obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui, mas o convite foi feito pela doutora Sula. Parabéns por providenciar essa palestra tão importante. Só para fazer uma fala inaugural, direito sucessório e reforma tributária, a gente está sendo bombardeado com os anúncios, com as notícias de que nós vamos ter um aumento gigantesco de carga tributária em cima, né, das heranças do Brasil, por conta da reforma tributária que se avizinha. Só que a gente tem muita desinformação sobre o tema, né? Especialmente para nós que não somos advogados tributaristas, né, ou pelo menos não sou, sei de tributário suficiente para não sonegar, né? Eu costumo brincar assim no escritório. Eu sei o suficiente para saber o que eu tenho que fazer. E para por aí meus conhecimentos. A gente tem muita desinformação. Vai ser amanhã, vai ser depois de amanhã, quando que isso se avizinha, quanto, né? Isso é muito importante para a gente saber como se organizar para isso, como orientar os nossos clientes. Lá no escritório a gente trabalha com planejamento sucessório, planejamento patrimonial. A gente, obviamente, se serve de um colega tributarista para nos auxiliar nisso. E no que tangencia o direito sucessório, especialmente nas estruturações de planejamento, a gente acaba tendo uma grande guerra fiscal no país. Acho que a gente tem um enfrentamento disso, será das razões da reforma é o combate a essa guerra fiscal que nós temos de alíquotas completamente diferentes em Estado, você tendo a liberdade de buscar. E aí, assim, os pontos que me preocupam, Carolina, talvez você consiga tocá-los, né, da maneira que puder, primeiro, por conta desse movimento, né, dessa notícia de que a gente vai ter um aumento de carga tributária, está todo mundo tentando resolver em vida os seus bens, né, a transmissão do seu patrimônio aos herdeiros. E, obviamente, o fisco, que não é bobo nem nada, olha para isso com muita atenção e passará a fiscalizar isso de uma maneira muito agressiva. E nós temos, na verdade, hoje, no nosso ordenamento, e no nosso mercado imobiliário, uma deficiência, eu reconheço como uma deficiência, de profissionais que entendam com profundidade suficiente sobre os desenhos societários necessários para fazer esse planejamento, até os próprios institutos de transferência por liberalidade do patrimônio aos herdeiros, e por conta disso a gente acaba vendo cada uma notícia, uma pior que a outra. Esses dias, inclusive, eu me deparei com um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida, que foi um testamento de uma pessoa jurídica. Aí realmente eu cheguei a conta que, obviamente, um testamento particular, porque a pessoa estava revoltada porque o tabelião não queria labrar. Obviamente, né? Revoltada. E a pessoa me faz um testamento de uma pessoa jurídica. Então, assim,
Tá um nervoso, dá um frio na espinha, sem imaginar como essas coisas acontecem. Então, eu espero que essa palestra seja bastante profícua. Carolina, tenho certeza que todos nós aqui da mesa perguntaremos, que temos dúvidas, a Sanai, e passo a palavra para você. Muito obrigado por atender esse nosso chamado. Bom, eu que agradeço a ABAME, né, especialmente na pessoa da doutora Sula, que é uma amiga já de longa data, né? A doutora Sula, volta e meia, a gente está realmente trocando ideias no WhatsApp. Eu abusando um pouquinho de você. Não, de jeito nenhum, amigo é para essas coisas. E isso surgiu muito em função de algumas perplexidades que a Sula veio me trazer, e a gente chegou à conclusão de, então, vamos fazer uma palestra sobre isso, né? E aí a gente trata, então, do assunto tentando abranger o máximo que a gente pode nesse momento, sabendo em que a gente está tratando, primeiro, de um termo que é um evento futuro, né, certo, que é a morte, mas que a gente não sabe quando vai acontecer, então a gente acaba fazendo planejamentos sem saber se no futuro a legislação vai ser melhor ou pior, tá? Mas também de um segundo momento de incertezas, que é justamente esse momento agora em que a gente vive de uma reforma tributária. E digo eu, verdadeiramente a gente está vivenciando uma reforma tributária, porque eu diria que quem nasceu depois de 1966, que é a idade do nosso Código Tributário, nunca teve a experiência de viver uma verdadeira reforma tributária. Porque todas as modificações verdadeiramente substanciais que nós tivemos, elas aconteceram naquele momento. Todo o demais que nós vimos sendo implementados vieram acontecendo com o tempo, suavemente, algumas conquistas, e a nossa própria Constituição ela veio muito mais solidificar e muitas questões constitucionalizar o que já estava previsto no Código Tributário. Tá? Então, agora não. Agora a gente tem uma mudança, é uma mudança que está vindo em etapas. Tá? Curiosamente, essa primeira parte é uma mudança que vai afetar muito mais a área de produção e serviços do que a área patrimonial, porque nós temos aí a unificação de tributos que incidem sobre serviços e circulação de mercadorias, né? E aí eu já aviso, mudança mesmo e aumento vai vir sobre as nossas atividades. Então, advogados vão partir de uma tributação de 4,5% para uns 17%. Eu já tenho um artigo que está sendo lançado, salvo engano, no final desse mês, um livro escrito num projeto muito bacana de advogadas tributaristas só mulheres. Tá? Então, a gente tem 2 movimentos hoje publicando sobre esse assunto. Mas a gente tem, curiosamente, junto a essa modificação, que também já era um planejamento de longa data do partido que hoje está no poder, a modificação relativa à tributação sobre a herança. De fato, a tributação sobre a herança no Brasil é uma das menores do mundo. Tá? Se não a menor, a gente realmente tem uma tributação muito baixa sobre a herança. Por tradição no mundo, a tributação sobre a herança parte de algo em torno de 20%, em alguns casos podendo chegar, não dificilmente, a 80%. Tá? Aí a gente está falando até da Espanha, ela tem uma tributação alta, né, progressiva. Os países nórdicos todos têm uma tributação bastante alta. Os Estados Unidos têm tributação alta também, mas aí tem um contraponto, né? É que o consumo, né, de serviços e bens essenciais nestes países não tem a tributação que no Brasil nós vivenciamos. Então, nós temos
em alguns casos, até remédios que chegam a sofrer tributações acima de 50% se nós formos calcular todos os insumos que estão ali. E ainda piorar a situação, porque eu morei no Canadá, a Sula sabe disso, né? E quando a gente chega lá numa farmácia para comprar um medicamento, a gente compra o quanto precisa. A gente não compra o quanto o comerciante nos obriga, né, a comprar. Nunca é o antibiótico, é a quantidade dividido por 7. Impressionante. O médico sempre prescreve por 7 dias ou 14, mas nunca é. Sempre tem uma sobrinha, né? Mas então essas questões é que realmente nos levam à reflexão de que será que o Brasil está preparado para uma tributação alta nesses setores, até porque se vai crescer em serviço, e aí a gente, por exemplo, está falando de serviço advocatício, serviços profissionais com profissões regulamentadas vão crescer para 17%, né? Essas profissões regulamentadas são normalmente profissões essenciais. E aí eu estou aumentando a tributação em profissões essenciais. Tem alguma coisa errada que não está certa, né? Nessa nossa lógica, a carga tributária brasileira vai aumentar. Né? E aí, eu acho que de forma fundamentada eu já coloquei isso. A minha ideia é a gente, como eu sempre tive, em todas as oportunidades em que eu estive na ABAME, foi tratar de coisas bastante pontuais, bastante diretas e tentar identificar situações em que a gente pode buscar soluções, medidas ou minimizar riscos. Tá? Bom, tentando, então, trabalhar e trazer sobre algumas dessas questões. Primeiro ponto que eu diria, a gente vai ter uma obrigatoriedade da alíquota progressiva do ITD. A boa notícia, isso não vai afetar os cariocas, porque nós já temos progressividade do ITD, né? Foi uma palestra que eu já ministrei aqui há muitos anos, né? Até com relação a todo o procedimento que mudou eletronicamente para a gente fazer a declaração. Eu me lembro do doutor Sidney estava presente na palestra. Então, isso já aconteceu, é algo que essa dor nós já sentimos, né? Já estamos acostumados com ela já de longa data. São os paulistas que vão sofrer, né, dessa questão. Uma outra questão aí, né, que começa a interferir um pouco e gerar alguma pacificação. Eu tive uma amiga tributária, uma amiga que trabalha com sucessões, a gente faz muita coisa, eu presto essa assessoria dos planejamentos sucessórios dela, a doutora Luísa, e ela veio justamente, a gente sentou junto para identificar o quanto seria declarado para a Receita Estadual com relação à participação societária, né, em uma herança. E aí, né, o objetivo dela era escrever pura e simplesmente o capital social. Né? É lindo, né? O capital social normalmente está bastante desatualizado, é um número fictício, né? Que não existe, né? E a administração pública não aceita esse valor, vai pedir um balanço patrimonial, vai trabalhar com patrimônio líquido, e o PLP 108, que é a norma, né, futura norma sobre a qual a gente vai tratar aqui nesse nosso encontro, ele já vai dizer que o ITD ele vai ter como base de cálculo, no mínimo, o patrimônio líquido ajustado pela avaliação de ativos e passivos ao mercado acrescido do valor de mercado do fundo de comércio. Então, são valores aí contábeis que já dizem mais respeito, aí eu como tributarista, ao quanto efetivamente aquela empresa nos parece valer. Né? Se a gente estiver falando de uma ação negociada em bolsa, isso é mais fácil. Tá? Mas o problema normalmente surge quando a gente está diante daquelas limitadas até de grande porte, né? Daquelas sociedades que não são sujeitas à negociação em bolsa, o capital não é aberto,
permanência fechada. Sim, sim, exatamente. O capital não é aberto, né? Outra questão que também merece discussão diz respeito ao fato gerador do ITD nos casos de distribuição desproporcional de dividendos, que aí não é necessariamente, né, na sucessão, mas aí vai interferir no planejamento sucessório, porque o nosso objetivo no planejamento sucessório, em muitas situações, é antecipar o que só iria acontecer depois. Tá? Antigamente, o planejamento sucessório no Brasil era: vamos fazer um testamento, né? Eu vou transferir o meu imóvel para o meu filho em vida e ficar com a reserva de usufruto. E aí a gente começou a ouvir como os americanos faziam, né? Como os milionários faziam, e aí vamos tentar, então, fazer dessa forma e começar a estudar como é que é dessa forma. E aí, sim, surge essa questão de transferência desses dividendos, a cisão desproporcional que a gente acaba já distribuindo. A empresa era só minha. E aí eu estou transferindo ela, ou a empresa era só dos pais, né? Ou só de irmãos, e aí vão transferir para os herdeiros. Então, aí surgem situações em que, se eventualmente aquela distribuição não é igual, né? Acaba gerando a incidência de um ITD. Agora, é curioso que em São Paulo, por exemplo, essa incidência desigual para a legislação paulista não gera a incidência de ITD. A legislação deles não prevê essa incidência. Isso é algo que está no projeto, que vai, mais uma vez, interferir. É melhor morrer em São Paulo do que no Rio de Janeiro, né? Mas há muito tempo, tem realmente São Paulo olha menos para essa questão. Tem uma justificativa, eles têm uma grande arrecadação de ICMS, né? Eles têm uma grande arrecadação de IPVA. Então, São Paulo vai menos se preocupar com o ITD do que nós, né? A nossa arrecadação de ICMS sempre foi muito menor do que a deles, porque quando a gente poderia arrecadar mais, que é no consumo, né? Aí o consumo de combustíveis, por exemplo, eles jogam a tributação lá para São Paulo. É sempre, né, favorecida no ICMS a arrecadação. Mas voltando a falar de ITD, né, uma outra questão que também vai interferir, aí eu adoro essas regras de planejamento sucessório, eu tenho muito medo, né, desses cursinhos de planejamento sucessório agora, né? Mas eu digo mais. Digo porque eu tenho mais clientes defendendo eles de multas e execuções fiscais, né, relativas a planejamentos sucessórios mal feitos, do que propriamente clientes em planejamento sucessório. Eu diria assim, esse pessoal, para mim, está sendo ótimo para a receita do escritório. Tá? Porque realmente não, eu tenho tido muita procura e como quem procura fazer planejamento sucessório nunca é quem tem um patrimônio mísero e pequeno, a gente está falando de execuções fiscais que começam em R$200 mil. Né? Então, isso eu tenho visto muito, está chegando muito no escritório para correção já dessa. Porque a gente tem uma moda aí de nos últimos 5 anos de começar a ver esse planejamento sucessório, nos últimos 2 ou 3 anos, um boom disso, né? E aí, com esse boom, o que tem acontecendo? O município fica acompanhando se realmente há ali um caso de isenção e imunidade, verifica, por exemplo, que a pessoa verifica assim, não, a empresa não tem... não, está olha, o de empresa inativa é o que eu tenho mais visto acontecer. Né? E realmente a gente tem tido muita questão trabalhando com isso, tentando pelo menos um parcelamento ou alguma, né, correção. Mas a outra situação que também começa a nos gerar alguma insegurança
e eu tiro as esperanças de muita gente, com relação à incidência nas trusts e offshores. Tá? Muitos estados, um exemplo, novamente a gente volta em São Paulo, porque eles legislam essas questões mais à frente, porque tem muitos casos, né? E mais do que muitos casos, né? A gente tem uma quantidade de milionários em São Paulo muito maior. Então, é claro que, no momento de legislar, você tem parlamentares até que acabam recebendo essa pressão desses empresários e isso vai estar legislado lá. Tá? Então, o PLP 108, ele vai definir agora o momento de ocorrência do ITD na transmissão dessas trusts no exterior, seguindo uma lógica que acontece no imposto de renda, de que vai ser a partir do momento em que o beneficiário recebe aquilo efetivamente. Isso é bom, tá? Porque como é que funciona a trust? Eu vou falar para que porque nem todo mundo que está nos assistindo sabe como funciona isso de forma efetiva. E também a gente está falando de uma operação que envolve pessoas com um capital muito elevado. Porque para você constituir uma trust é porque você realmente tem muitos recursos, tem filhos menores, por exemplo. Né? Então, ela se dá quando alguém pega um recurso, transfere para um terceiro, esse terceiro vai administrar esse recurso e só em decorrência de uma outra circunstância é que ele vai transferir para o beneficiário. E a grande discussão que se tinha, portanto, no momento de ocorrência desse ITD quando? É quando incide agora o PLP, ele vem estabelecer, não. Vai ser no momento em que a transferência definitiva e final para aquele que é o beneficiário, herdeiro, legatário daquela importância. Lembrando que a gente tem no Senado, no Congresso como um todo, o PL do negócio fiduciário. Que vai ser seria a trust brasileira, Sim. mas que a gente não tem ainda, né? Esse modelo jurídico desenhado perfeitamente aqui. Exatamente. Por isso que quando a gente fala de trust, a gente está falando mais de trusts no exterior. Fora isso, sabe? Né? Porque a gente não tem essa figura aqui tão plenamente desenhada como se tem lá fora. Olha, lá fora a gente usa trust para tanta coisa. Né? Inclusive, eu operacionalizava, quando eu coordenei a Câmara de Mediação e Arbitragem da Colômbia Britânica, a gente operacionalizava a trust no dia a dia. Porque quando, muitas vezes, para que se desse o pagamento de um árbitro, né, e às vezes nas menores arbitragens, inclusive, o pagamento era feito à Câmara, a Câmara funcionava como trustee, e a gente só transferia para o árbitro no momento em que ele entregava a sentença arbitral. Né? Então, quer dizer, era dia a dia, nós tínhamos isso absolutamente regulado. Nós tínhamos até a conta no banco, que era denominada conta trust. A gente ia no Royal Bank lá de BC, que era já perfeitamente designada dessa forma. Uma outra questão aí que surge como um problema, e essa gera, e a gente tem uma discussão já da situação hoje, né, é a incidência das doações e heranças realizadas por não residentes. Tá? Como é que funciona? Essa cobrança ela foi entendida pelo STF como inconstitucional. Isso aconteceu no tema 825, mas por quê? Porque a gente sabe que no nosso ordenamento jurídico, em matéria tributária, nós precisamos de leis, de normas gerais previstas em lei complementar. Então, o que o STF disse? Não dá para fazer porque falta a lei complementar. Pois a lei complementar vai vir. Com a aprovação desse PLP 108, a gente passa a ter a lei complementar.
Então, essa doação, essa herança poderá ser tributada e é a tendência de que seja tributada. Tá? Principalmente, a gente pode citar hoje muitos casos, eu começo a me preocupar com isso, porque o brasileiro está se internacionalizando muito, né? A gente está com uma quantidade muito grande hoje de expatriados, né? Principalmente para Portugal, e essas pessoas, no momento de fazerem essas doações de volta, eventualmente, para parentes no Brasil, eles vão ser tributados. Né? E essas doações existem muito. Quantas pessoas não vão, às vezes, para o exterior, justamente para trabalhar, fazer a vida, conseguir recursos e, eventualmente, não mandar ajuda para a família. Né? E como a gente está falando de movimentações que são movimentações que não tem como acontecer por baixo do pano, mas como é que você vai mandar 10 mil dólares para o exterior por enquanto? Até isso vai ser mapeado. Tá? Eu me recordo muito bem assim, quando eu estava no meu mestrado, tem mais de 20 anos, a gente falava naquela época que o dinheiro na Suíça, ninguém sabia o que tinha lá. Tá? Eduardo Cunha acreditou nisso. Né? E eu me lembro, eu falo dessa época do meu mestrado, porque nós tivemos um grupo de cubanos que foram nos visitar, né, no mestrado, e eles comentaram, olha, isso tudo é balela. O governo americano sabe onde está cada centavo no mundo, inclusive na Suíça. E foi aí, então, que a gente viu o que aconteceu com os Panama Papers, né, com todos esses escândalos, e hoje a gente sabe que não adianta. Há um controle do dinheiro que circula no mundo, tem Bitcoin. Né? E a gente pode dizer assim, hoje eles não se dão ao trabalho, por enquanto, de criar, o que a gente não tem, é um procedimento da administração pública que lhe permita autuar e fiscalizar. Mas isso não precisa nem de lei, tá? Pode vir por decreto ou instrução normativa. Então, a gente pode estar falando aqui e acordar amanhã com essa regulamentação sem nenhuma grande exigência. Uma outra questão aí, eu estava ouvindo até uma pessoa falando no Instagram outro dia, como uma grande solução para planejamento tributário, que é a previdência privada. Pois é. Né? Se a gente fosse saber, Sula, acho que foi essa a nossa conversa inicial. Se a gente fosse saber quando a pessoa ia morrer, né? Mas eu comecei dizendo que é um evento futuro e certo, né? Mas ele é futuro, a gente não sabe quando ele vai acontecer. A gente não está falando de um prazo, né? A gente está falando de um termo. E aí, quando a gente fala de termo, a insegurança ela não está se vai acontecer, ela está no quando vai acontecer, isso é que nos gera o problema. Aí vocês falaram combinar, né, com a Suprema Corte, com a STJ, com o STF, porque realmente o que a gente tem atualmente, a Câmara ela aprovou que os estados hoje podem tributar os valores sobre previdência privada. É uma norma que vem e vai afetar PGBL e PGBL, sejam transmitidos como herança. Abriu mão das aplicações anteriores a 5 anos. Então, estabelecendo aí alguma pelo menos, pacificação. Torcer para que o sujeito morra 5 anos depois. Né? Então, ela continua sendo uma ferramenta valiosa. O STJ estabeleceu algum alcance, né, para isso. Lembrando que a gente tem, eu sempre gosto de dar uma explicaçãozinha, mesmo que seja sucinta, de PGBL e PGBL. Eu presumi que nem todo mundo aqui entende de banco, entende como é que funciona. PGBL, muita gente até achou uma forma maravilhosa de planejamento tributário.
porque o PGBL, por exemplo, ele deduz 12% da base de cálculo do imposto de renda. Então, é uma forma que você tem de reduzir tributação, tá? Naquele momento. Tá? Por quê? Porque no momento em que você vai fazer a retirada, você vai sofrer a incidência do tributo sobre o todo. O VGBL, a diferença é que só vai sobre os rendimentos que houver daquela aplicação. Tá? Então, aí a gente tem uma diferença. O STF começou o julgamento agora, em agosto, do RE 1.363013, com repercussão geral sobre essa incidência do ITD nos casos do falecimento do titular. E aí entra naquela discussão se a gente está diante, o número é 1.36303. Mas, inclusive, fazendo a diferenciação de VGBL e VGBL. Sim, sim. E vai entrar na discussão de se é seguro de vida, se não é, né? E eu digo mais. Mesmo que a gente tenha uma solução para essa questão que venha pacificar o voto, a gente tem aí 3 votos favoráveis à não incidência, por enquanto. Eu tenho sempre o receio que, mudando a lei, muda o paradigma. Né? E nós, em matéria tributária, somos escaldados. Tá? Por quê? Porque nós temos o precedente que gerou a possibilidade de acabar com o conceito de coisa julgada para o STF. O que aconteceu? Nós tivemos um caso, né, até da tese do século, dessas grandes discussões, em que uma modulação de efeitos permitiu entender que decisões ocorridas dentro do período modulado, transitadas em julgado, poderiam ser revistas para que a administração pública pudesse cobrar aquele tributo. Então, assim, a gente no direito tributário hoje, a gente no direito tributário hoje, quando alguém vem e diz para a gente, não, mas o STF começou a decidir essa questão do PGBL e VGBL, e saindo a decisão favorável, né, a gente está seguro e caminha-se para uma decisão favorável. Eu digo, olha, a gente não está seguro, mas sem hipótese alguma. Por quê? Porque o que está se julgando é com base na lei que a gente tem vigente, vindo uma nova lei, o paradigma muda, né? E aí o STF pode ser convidado a rever a matéria, e aí nós perdemos a nossa segurança, até porque a questão da modulação de efeitos permite a revisão dos casos das situações anteriores. A gente, uma das teses que os advogados vendiam, por exemplo, como para recuperação de tributos, era a tese sobre as contribuições para terceiros. Olha, mas a gente tinha certeza, porque, inclusive, a relatora ela já tinha proferido uma série de votos em recursos especiais favoráveis ao contribuinte. Quando começou o julgamento da repercussão geral, ela puxou o voto favorável ao fisco. Foi pavoroso. Tá? Então, em matéria tributária, nós estamos vivendo um momento de a era das trevas. Tá? Então, tudo pode acontecer. Bom, segundo o ministro Toffoli, o VGBL tem a natureza de um contrato de seguro de vida e, portanto, ele não pode fazer parte do inventário. Tá? Esse é o entendimento dele, que puxou os votos favoráveis dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino. É até bem interessante, né? Porque a gente pega um ministro que é um ministro dessa linhagem desse governo atual, o ministro Flávio Dino, que acaba decidindo ali
na corte algo que vem contra o projeto de tributação do Planalto. Então, não, isso é interessante. Não, isso é interessante, Sula, porque eu pelo menos acho isso positivo, no sentido de que ele entendeu que a missão dele agora é diferente. Exato, exato. Ele tem que fazer a história dele. O compromisso dele agora é com o judiciário, né? Então, a gente entra num outro comportamento. Tá? Então, não integrando a herança, ele está excluído da base de cálculo do ITT. Com relação ao PGBL, ele disse que não ocorre a transmissão de patrimônio no contexto sucessório do falecido. Ele diz que, com o falecimento do titular, o beneficiário ele adquire um direito contratual e não um direito sucessório. Então, é interessante que ele está afastando nos dois casos. E nesses dois casos ele foi seguido. Vamos aguardar. Até porque, no caso dessas duas situações, você tem uma pessoa que você coloca como beneficiário. Sim, sim. E aí, que não necessariamente poderia ser o seu sucessor. Exato. Inventário. Seria um legatário. Então, Carolina, por enquanto, está favorável para nós. Por enquanto, mas são três, né? São três. Eu já acho três pouco, entendeu? Porque no STJ a gente né? Então, por isso que eu digo... que não tem saída para lá do erro de tributação. Não, e aí eu acho que vender isso como uma proposta de planejamento sucessório com absoluta segurança é algo que, para mim, vamos pensar em outras saídas. Bom. Então, vamos combinar o seguinte. A pessoa tem que morrer. Primeiro, da aprovação, torcendo que a decisão do STF venha logo e se mantenha do jeito que está, e antes da aprovação do PLP. Isso não vai acontecer, né? Porque esse projeto ele pode ser julgado a qualquer momento. Né? O que se tem feito de muito trabalho no Congresso é trancar pauta. E aí vai trancando pauta, os projetos acabam esperando para serem julgados depois. Né? Acho que o nosso presidente vai parar de editar medidas provisórias, né, para tentar facilitar um pouquinho o trabalho dos parlamentares. Né? Então, o ministro ele segue com a tese de que é inconstitucional a incidência do ITCMD em relação ao repasse de valores de PGBL ou PGBL em caso de falecimento titular do plano. Então, a tese dele é essa. Nos dois casos, não vai haver incidência. Se o voto prevalecer, isso vai impactar a reforma tributária. Com risco de voto divergente para diferenciar PGBL de PGBL. Sim. E eu digo que há uma grande probabilidade disso acontecer, porque, nesse momento, se nós formos avaliar quem foram os ministros que julgaram, eu acho que ainda não chegou naqueles que têm melhor e maior entendimento do tema. Tá? Eu acredito que, por exemplo, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele pode ter uma outra leitura do tema, até porque ele é um grande publicista. Então, nesse aspecto, não estou antecedendo, imaginando qual seria o voto dele, mas uma divergência não me surpreenderia vindo dele por conta do conhecimento técnico que ele tem. O direito tributário é muito ingrato, porque o pessoal reclama, né, da polarização que a gente vive hoje no Brasil politicamente e no mundo, mas o direito tributário sempre foi polarizado. Um ponto interessante do Barroso é PGE, então ele ficou ali muito próximo com esses debates de incidência ou não. Sim. Ou acredito que tenha entrado, né? Muito próximo de incidência de TV ou não. Então... ou mesmo que
não tenha lidado diretamente, né, o simples fato de estar dentro do ali dentro, universo, né, ele participou de discussões, de reuniões internas da Procuradoria, em que esses temas certamente foram levantados. E, à época, por exemplo, ele passou por alguns governadores que, por exemplo, o governador Sérgio Cabral foi um dos primeiros a criar mecanismos para ampliar a arrecadação de ITD, né? Criando aqueles convênios para trocas de informações com o governo federal, para saber se o sujeito estava declarando doação no imposto de renda. Semana passada teve o Quaresma aqui que contou a história de como é que aconteceu isso. O auditor que... Sim. Semana passada, na oficina Quaresma, que foi o ex-auditor fiscal, contou a história que acho que o Sérgio Cabral trouxe para o governo um auditor fiscal da Receita. E ele foi secretário dele. Ele secretário, e dali ele pensou nisso. E o problema é que quando ele botou, ele puxou também até o Espírito Santo, aí estava se cobrando até o Espírito Santo, aí foi As cartas, né? as cartas e tal. Mas ele falou assim, muda a célula tal, escreve tal coisa. É muito interessante a explicação do Quaresma, muito como a gente vê no dia a dia, né? Sim, foi um momento muito grande da arrecadação, porque nesse aspecto, assim, para o fisco, ele acertou, né? Ele escolheu um secretário estadual de Fazenda bastante técnico, né? Isso não é errado, né? O fisco, acho que a briga nossa é essa, né? Então, não vamos... Doutora Gabi, para mim, no direito tributário, acho que não tem nada errado desde que esteja normatizado. Sim. Seja bom ou seja ruim. O que a gente não pode é ter incerteza. Né? É justo. A incerteza que faz com que a gente fique pensando em sonegar ou deixar. Não, mas eu por diria, isso é incerteza. Né? mas eu diria que, assim, no direito tributário tem sim o errado. A gente tem, porque é um ramo do direito que ele está diretamente atrelado a questões econômicas de grande porte, macroeconomia, né? E no momento em que a gente tributa pesadamente, né, e de forma errada, como a gente faz no Brasil, isso é um tiro de morte à economia. O exemplo foi no início da aula, né? No início da palestra, você disse que aqui o ITD é baixo, em contrapartida, os serviços. Existe também a imposição de imposto sobre serviço. Na Europa, o ITD é alto, mas não tem no serviço. Então, as tributações sobre serviço são muito mais baixas, né? Mas, assim, a ideia também desse novo imposto seria de reduzir essa tributação. E a gente tem um custo muito alto de arrecadação. No Brasil é caro pagar tributo. Né? A gente gasta muito dinheiro só para pagar o tributo. Né? Uma situação em que a gente viveu aqui no imobiliário foi quando veio um novo procedimento de declaração de ITD, né? E que gerou casos que também chegam no escritório, porque muitas vezes o contribuinte não quer gastar dinheiro com o advogado fazendo a declaração, faz do jeito que ele quer, e o clássico ele erra normalmente só uma coisinha, que é o percentual do quanto está sendo transferido. Ele deixa 100%. Ele nunca acha que é 100%. Não, ou ele deixa 100%. Em muitos casos, ele esquece de tirar a ameação. Né? Aí deixa 100%, aí tem a ideia brilhante, como eu vi num caso, de a gente emite uma outra guia, então. E aí a Procuradoria vai lá e executa aquela guia. Bom, mas para ser justo, o sistema do ITD, ele é bagunceiro, ele é muito esquisito. Porque quando tem ameação, ele fala assim, se houver ameação, deixe o valor. Se não houver ameação, se tiver como aí você muda o valor. É uma maldade também, né? Poxa, aí, cara. E vai fazer uma guia de ITD com testamento. Não é mais difícil. Bom, eu dei algumas palestras aqui na ABAME quando esse sistema novo entrou. Né? Então, a gente tem essa questão. Se isso prevalecer, é claro que vai impactar no ITD e a gente vai ficar na dúvida, bom, essa nova lei, trazendo essa modificação, será que ela também vai ser interpretada como inconstitucional? Vai ser uma briga nova que a gente vai entrar. Tá?
Agora, se entrar em vigor essa lei nova, a lei antiga também perde o objeto, né? O processo antigo também perde o objeto. Então, a minha ideia com relação a planejamento sucessório hoje e a reforma tributária é que tudo tem que ser feito com o triplo de cautela que a gente tem visto, né? Eu ressalto a ideia de que eu acho ótimo, Gabriel, que realmente você confie num tributarista para te auxiliar. Pois é. Não, porque é exatamente isso. Eu procuro, né, até evitar qualquer coisa que eu faça, até em causa própria minha, em outra área, né? Porque é o que a gente realmente não vai entender, né? Não adianta. E, em matéria tributária, nós estamos vivendo um momento de incerteza. Há situações em que a gente pode antecipar? Sem dúvida alguma, a gente tem um prazo de 90 dias, enquanto essa lei não for aprovada, para fazer algumas transferências, né? Mas, a qualquer momento, isso pode acontecer. São as transferências que antecipam, né? As situações que antecipam a transferência. Eu, por exemplo, com relação a VGBL e PGBL hoje, eu não utilizaria ele para dizer ao meu cliente que ele funciona como um instrumento de economia tributária. Ele vale a pena? Acho que sim. Por quê? Porque se você tiver um herdeiro com um patrimônio integralmente imobilizado, com um patrimônio só em imóveis, ele vai ter um problema. Tá? Então, ele vai vender esse imóvel de qualquer jeito, ele vai fazer transferências para que ele possa comer. Quem tem fome não tem pressa. Né? Então, como forma realmente de você resolver a questão da necessidade de você criar alternativas, né? Distribuir a maçã em outras cestas, isso realmente é uma grande opção. Agora, pensar que isso vai ser a chave para uma isenção de ITD, de forma alguma. Eu não tenho confiança para isso. Não tenho hoje, mesmo tendo 3 votos, mas 3 de 11 é muito pouco. Né? Então, pois é, faltam 3. Quer dizer, a gente não chegou nem na... Né? Então, mas sim, eu acredito que em outras situações, principalmente para o contribuinte que mora em outros estados, se eu estiver falando de um contribuinte, por exemplo, citando o exemplo de São Paulo, é o momento de fazer transmissão. Né? Dos estados em que a gente não tem alíquota progressiva de ITD, tem que fazer agora. Sim, sim. Que era nossa. A gente foi 4%. Né? Quem reside no Amazonas, estou falando das Pacheco, está tudo lá no Amazonas dele, só está aqui os impostos, não tem como. Não tem como. Todo o patrimônio dele está lá no Amazonas, declarado. Lá 2%. Mas é exatamente isso. Então, não tenha dúvida de ter certeza se ele reside lá mesmo. Não, Deus. Até na hora de preencher, pergunta qual cartório você vai fazer a escritura, né? Você tem que dizer até o cartório. Sim. Para ficar atento lá. Exatamente. Então, eu acho que, assim, para essas questões de transmissão, o que puder ser transmitido, principalmente em outros estados, sim. A gente ainda não tem sinalização de que haverá um aumento de ITD para além do que a gente tem, apenas a alíquota obrigatória progressiva. Né? Existe uma vontade... Está aqui de 4 a 8. Exato. Mas essa questão de 29%, existe uma vontade política disso. Só vontade política. Mas não é o que está na PL. Não, mas hoje a gente tem o máximo de 8, né? Na reforma tributária estamos pensando em aumentar de 8 para quanto? Até 25? Não, 29. Não, nesse projeto pode ficar até 8. Por enquanto até 8. Mas 8 já é o máximo. Há um discurso de que não, temos que aumentar a alíquota. A alíquota tem que crescer.
A gente tem um dos maiores pesquisadores do mundo na área que defende isso, né? Que a gente tem que é o Piketty, que é um francês que é um pesquisador na área de patrimônio e distribuição de riqueza, e ele defende uma alíquota de tributação. Ele já esteve no Brasil, tá? Ele já teve reunião com o nosso presidente e com o nosso ministro da Fazenda. Isso não é de hoje, não, tá? Isso há mais de 10 anos vem se evoluindo essa discussão. Tem uma questão que eu traria aí politicamente, que eu acredito que gera, para mim, uma perspectiva maior de que realmente a gente possa ter uma aceleração. O governo, ele estrategicamente soube escolher o momento para fazer a proposta. Ele fez no início do mandato. Não é só isso, não. Final do mandato, eu não quero pisar no pé de ninguém. Então, é o caso, por exemplo, o Eduardo Paes, ele instituiu a contribuição de iluminação pública no município do Rio de Janeiro no primeiro ano do mandato. Depois, ninguém lembrou mais com ele. Né? Então, exato, é estratégico. Então, esse é o momento, e que é o momento, inclusive, que os parlamentares não têm medo de votar a favor. Né? Então, eu realmente acredito que a gente, ou isso fecha até o meio do ano que vem. E aí, imediato? Não. Peraí. Então, vamos lá. O ITD, não. O ITD tem que esperar até o ano seguinte. Tá? Não fechar esse ano. Se não fechar, então, vamos lá. A gente está com a nossa contagem regressiva. Vamos torcer para nada acontecer até o dia 31 de dezembro. Tá? Não, mas em matéria tributária, a gente já teve emenda constitucional publicada no dia 31 de dezembro. Chama todo mundo para votar. Isso aí, se tem uma matéria que é votada até o último dia, porque senão ela vai ter que esperar mais um ano para ser aprovada. Né? Então, isso pode acontecer. São vários projetos. Né? Mas eles foram votados na Câmara com uma brevidade absurda, né? São centenas de páginas votadas da noite para o dia, literalmente. Né? Essa foi, inclusive, uma grande reclamação da oposição, de como é que você pode ter uma análise de um projeto tão impactante como esse de forma tão rápida. Né? Então, a gente tem que ver o que vai acontecer até o dia 31 de dezembro, ou melhor dizendo, sugerir aos nossos clientes que nós temos hoje 90 dias, hoje 3 de outubro, né? Então, amanhã menos, né? 89, né? A gente tem até o dia 31 de dezembro para fazer alguma coisa com segurança e estabilidade de que essa é a regra. Tá? Agora, se você começar qualquer coisa lá do meio para o final de dezembro, já sabe que provavelmente não vai dar tempo de executar um planejamento sucessório eficiente. Mas eu digo o recolhimento de bebê, por exemplo, uma transmissão inventário. Você recolhe até 31 de dezembro. Por exemplo, você tem a garantia que você vai vender ali. Não, porque no inventário também a parte geradora é morte. Inventário e a parte geradora é morte. A gente está falando de planejamento sucessório, que é o quê? O planejamento é o que nos impacta, né? Porque a gente consegue planejar e a gente não consegue registrar a doação sem recolhimento do ITD. Né? Então, essa questão que vai nos impactar é correr para conseguir fazer uma doação. Para isso, a gente precisa de certidões. Né? Então, não adianta o cliente bater a sua porta lá na 22 de dezembro, que não vai conseguir nada. Né? Então, é isso. Eu estou à disposição para dúvidas, né? Esclarecimentos, e agradeço muito a Vami sempre, né? a recepção aqui, e estou à disposição de vocês. Sula, antes de passar, deixa eu só dar uma preferência para o pessoal virtual, para saber se eles têm alguma pergunta. Alguém que esteja virtualmente queira fazer alguma pergunta? Doutor Emílio, o senhor quer fazer alguma pergunta?
Eu acho que não. Então, senhor, Pois à não. vontade. Eu primeiro queria Pois agradecer, não, doutor Cláudio. vivo Pois não. ainda. Eu achei, Fala, Emílio. eu achei muito interessante a exposição, mas realmente a gente tem uma série de dúvidas, principalmente com essa reforma tributária que vem por aí, né? Estão falando muito sobre o VGBL e PGBL. Gostaria de ouvir a palestrante, o que ela pode nos adiantar a esse respeito. Emílio, a gente está aqui em dúvida para saber qual é a sua dúvida. Ela falou. Porque ela falou aqui sobre PGBL e VGBL. Já. É, ela falou já sobre PGBL e VGBL. Mas o que eu gostaria de saber qual é o que ela acha em relação a essa reforma que virá, né? Em relação a esses dois fundos de previdência, né? Se deve-se tomar alguma providência nesse sentido ou aguardar realmente, porque está muito instável essa reforma. A gente não tem realmente conhecimento do que poderá ocorrer, entendeu? Gostaria de saber o ponto de vista dela. Entendi. Doutor Emílio, o que eu diria é o seguinte, como instrumento de planejamento para redução de tributos, eu hoje não confio no PGBL e PGBL. Tá? A gente pode até passar para o nosso cliente de que há uma tendência no STF de que hoje não vai incidir o ITD nessas duas operações. Tá? Isso é uma tendência. Nós temos 3 votos a 0, são 11 ministros a votarem. PGBL e o PGBL, eles continuam funcionando como instrumentos, aí sim, de dar alguma liquidez para que esse herdeiro tenha recursos para se movimentar até que um inventário, por exemplo, saia. Tá? Ou até, por exemplo, não adianta nada também você pegar e converter todo o patrimônio em uma empresa e essa empresa não tiver movimentação, ele não tiver receita, ele também vai precisar de recursos até ele conseguir fazer alguma coisa com aqueles bens. Né? Então, eu diria, como instrumento certo de redução de carga tributária, a gente não pode afirmar nada hoje com certeza. A gente pode dizer que há uma tendência, né? Mas sabendo que o nosso STF ele é muito instável com relação a essas questões. Tá? Então, hoje é o que a gente pode dizer. Há uma tendência, porque a legislação que está presente hoje e que gera incidência, prevê incidência de ITD, essas hipóteses, o STF vem afirmando por 3 votos a 0, por enquanto, de que são inconstitucionais. O PLT 108 ele traz de novo isso. Será visto novamente como inconstitucional? Se houver coerência por esses 3 ministros, sim. Tá? Então, é essa situação que nós temos de momento. Tá? Não vender como redução de carga tributária. Ok, muito obrigado. Viu? Bom, em primeiro lugar, agradecer você ter se disponibilizado a vir. Infelizmente, a nossa plateia presencial não se animou, né? Mas estamos aqui ao seu lado. Muito obrigada por ter vindo. É um assunto que realmente pipocou no meu WhatsApp, que nem louco, porque também, como o Claudio falou, está tendo uma série de fake news com relação à alíquota tributária. Vai tributar em 30%, 40%, 50%. E a gente sabe que esses fake news fazem com que as coisas tomem uma proporção. Né? E aí eu falei para os meus médicos, calma que eu vou ligar para a doutora Carolina, quem vai poder resolver isso, eu não sei nada de tributário. Então, eu acho que realmente, eu também não trabalho com essa parte de planejamento, não faço. Tem até um outro colega nosso, que eu esqueci o nome dele agora, que ele já até fiz uma parceria com ele.
não dá para a gente saber tudo também, então fica complicado. Mas eu queria só saber se nessa PLP 108, a previsão de imposto aqui para o Rio de Janeiro permanece de 4 a 8 ou ela tem projeção de um percentual maior do que isso? Esse PLP não altera isso. A gente afirma, inclusive, que se tem um Estado que não vai sofrer alteração com relação às alíquotas, é o Estado do Rio de Janeiro. Porque o que o PLP estabeleceu é a obrigatoriedade da progressividade de alíquota. O que o Rio de Janeiro já tem a progressividade. Tá? Então, isso nesse projeto. Mas já alerta, a gente está num projeto, num momento em que o que mais está se mudando é a tributação sobre a produção e a circulação. A tributação sobre o patrimônio não é o foco deste momento. Está vindo, mas não é o foco. O próximo foco é a tributação sobre a renda e o patrimônio, e vai vir modificação de imposto de renda, IPTU, IPVA, né? Há uma movimentação muito grande também para se tributar todo tipo de veículo, né? Então, esse é um segundo momento. Tem uma pergunta que, na realidade, acabar sendo uma crítica à forma como essas questões tributárias se resolvem, para ver se você saberia responder. Duas formas de progressividade. A gente tem a progressividade, que é a progressividade que o montante ele vai sendo situado nas faixas, e aí você pega só o remanescente e joga na faixa seguinte. Ou você tem a nossa progressividade, que é, se o montante total estiver em tanto, eu jogo lá para cima na linha. Isso é uma discussão, inclusive, que se trata acerca da funcionalidade dessa modalidade de progressividade que a gente tem que medir. No PLP, nas expectativas do debate da reforma tributária, há algo no horizonte que oriente, pelo menos, para a gente firmar um entendimento sobre como a progressividade deve funcionar? Ou isso é uma questão que a gente vai continuar tendo variação, né, em relação ao ITD, especialmente? Olha, como o objetivo do ITD é tributar mais, né, não é o tipo de solução que vem do ITD. Tá? Então, não. E aí é o que eu brigo com os meus amigos, assim, o fato de eu ser advogado tributarista, eu não defendo um fisco. Na verdade, eu trabalho para a gente pagar menos, né? Que muitas vezes eu não tenho boas notícias para dar, né? Mas eu acho que assim, o fato de não ter boas notícias faz também com que a gente possa tomar decisões de maneira bem informada. Né? Milagres, outro dia eu vi no Instagram um sujeito que estava dizendo que o escritório dele consegue oferecer um parcelamento de tributos federais que vão até 145 parcelas com desconto possível de até 70%. Não é o escritório quem faz isso, é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Então, a gente tem que tomar... É bem interessante. O evento online também tem essa questão interessante, porque a gente está disponível para ser visto também para as pessoas que veem esse tipo de coisa. Tá? Então, não tem muito milagre. Mas se o seu advogado te deu instruções de que não tem muito milagre, não tem muito milagre. Tá? Existem saídas, a gente pode se antecipar, mas o não pagar tributo só tem um jeito. Eu tinha um cliente que perguntava isso: como é que eu faço para não pagar o tributo? Chega o boleto, só rasga. No Brasil não tem jeito. No mundo, gente, Franklin Roosevelt dizia isso. Né? Da morte dos tributos não tem como escapar. A alternativa é rasgar o boleto. Doutora Carolina, eu quero agradecer a sua presença. Eu conheci a senhora hoje, gostei assim, e vou conversar com a senhora para trazer outra vez, para a gente poder conversar mais. O Cid quer dar uma palavrinha, depois eu passo para o Gabriel e o Gabriel Freire. Apenas para agradecer mais uma vez a sua brilhante explanação, dois temas bem pertinentes para nós no dia a dia, direito sucessório e questão da reforma tributária, está presente aí. Foi muito esclarecedor, muito mesmo.
Mais uma vez, agradeço a sua brilhante participação. O que cabe, né, na condição de presidente da mesa, agradeço a sua palestra. Digo a você que a ABAME, você já esteve aqui na ABAME, né, em outras ocasiões, mas digo a você que a ABAME hoje tem uma marca muito interessante em relação ao direito tributário, porque a nossa presidente é uma tributarista, né, uma tributarista, inclusive, que desempenhou função pública por muitos anos, então é um tema que a gente recebe com muita felicidade, e aí, desde logo, faço o convite, em nome aqui de todos, de que você proponha para nós cursos sobre tributos afetos à matéria imobiliária, porque é o que a gente precisa muito. A gente precisa muito. Então, assim, tributos como ITD, ITBI, a própria obrigação dos administradores de fazer a DIMOB, né, essa obrigação acessória é importante que a gente acaba negligenciando em alguns casos. Então, assim, proponha, que com certeza a ABAME receberá de bom grado. Eu agradeço aos que nos assistem aqui. Acompanhem, o Cláudio no início já disse da nossa programação para as próximas semanas. Sigam a ABAME no Instagram, sigam os membros da ABAME, que sempre tem muito a contribuir. E até o nosso próximo encontro. Boa noite.